santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Glórias a Deus. Esta oração Jesus Cristo nos ensinou. E com esta oração eu saúdo aos irmãos, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Eu sou o pastor Geraldo. Estou aqui para passar uma mensagem de Deus que eu estou sentindo de Deus esses dias, passar essa mensagem. Não sei porquê, mas Deus tem um propósito nisso, porque está me incomodando o meu coração para me passar uma mensagem para a igreja. Todos nós somos a igreja de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu já preguei essa passagem várias vezes na igreja, mas todas as vezes que prego, Deus me ensina alguma coisa a mais, alguma coisa diferente. Porque o conhecimento de Deus na Bíblia nunca se esgota. Cada vez se expande e se aprofunda mais e mais. Então, quero ler aqui no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 27, quando Jesus foi preso e levado na presença de Pilatos, e de lá foi condenado e foi levado à crucificação. Nós temos algumas coisas aqui importantes para aprendermos, que vai edificar a nossa vida. Não só hoje, mas sempre, enquanto vivemos. Diz assim a palavra de Deus. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Essa situação foi logo em seguida da prisão de Jesus. Prenderam Jesus à noite. À noite mesmo levaram para Caifás, onde já teve o primeiro julgamento durante a noite, que na época era proibido haver julgamento à noite, mas como o interesse deles era condenar Jesus mesmo, então não interessava o horário. A noite estava bom demais para eles. No versículo 11 em diante, Jesus estava em pé ante o governador, Pôncio Pilatos, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admiração de Pôncio Pilato. Pôncio Pilato se admirou grandemente do fato de Jesus Cristo não se parecer perturbado. Muito pelo contrário, dono de si, autocontrole,
confiança. Então, Pôncio Pilatos ficou perturbado, porque para ele era o dono da situação. Mas quando ele viu a tranquilidade de Jesus Cristo, ele viu que Jesus Cristo era o dono da situação. Ele percebeu isto. Faltou ele dar um passo adiante e perceber em Jesus Cristo a presença de Deus. A presença de Deus vivo. Isso ele pôde perceber por causa do coração dele fechado pelo orgulho, prepotência. Ele não pôde perceber isso, porque só se percebe a presença de Deus quando temos o coração preparado, o coração santificado, purificado. Aí nós somos sensíveis e percebemos a presença de Deus em todas as coisas, em todos os lugares que nós vamos, nas pessoas, nas situações. Nós percebemos a presença do poder de Deus. Então, Pôncio Pilatos aí, como se diz o termo popular, passou batido. Ele teve a oportunidade de perceber a presença de Deus em Jesus Cristo. Mas ele não teve esta grande oportunidade. Glórias a Deus. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Glórias a Deus. Naquela época também já existia inveja, como sempre existiu. E hoje não é diferente. Muitos homens fazem tudo, até tentar matar, destruir, acabar com a vida de alguém, por causa de uma simples inveja, que aparentemente não traz nada de perigo uma inveja. Mas ela leva a pessoa que sente inveja a desejar e a procurar a morte de alguém. Glórias a Deus. E, versículo 19, e, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Então, a esposa de Pôncio Pilatos sonhou com Jesus Cristo durante a noite. E, com certeza, a presença de Cristo na vida dela ali durante o sonho foi real. De certeza, a curou de algo, libertou de uma opressão que ela sentia. Ela não entrou em detalhe com os Pilatos, mas só pediu que ele não se envolvesse no assunto daquele justo. Glórias a Deus. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Glórias a Deus. Então, veja bem, o povo, todo o povo naquela época representava toda a humanidade, representava nós. Aquele povo representava nós hoje, toda a humanidade. Então, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a pedir que matasse Jesus Cristo. Ou seja, muitas pessoas ali queriam libertar Jesus Cristo, mas foram persuadidos pelos sacerdotes a pedir que libertasse Barrabás. Ou seja, essa palavra persuadir significa mudar a ideia.
mudar a intenção, mudar o pensamento. E como é que os sacerdotes conseguiram mudar o pensamento daqueles judeus? A Bíblia não fala em detalhes, porque a Bíblia ela não procura falar o óbvio. A Bíblia só fala aquilo que é necessário à nossa salvação. Ela não entra em detalhes, não diz o óbvio. Mas nós sabemos e temos certeza como foi que os príncipes sacerdotes persuadiram os judeus a votarem contra Jesus Cristo. Porque ali foi uma eleição. Foi através da propina, oferecendo moeda de prata, moeda de ouro, oferecendo casas, terrenos, vacas, bois, ovelhas, oferecendo cargos públicos, oferecendo empregos. Foi assim que os sacerdotes conseguiram mudar o pensamento do povo. Muitos queriam votar a favor de Jesus, da liberdade de Jesus. Mas foram mudados o pensamento para votar contra Jesus, para que ele morresse. Glória a Deus. E nós vemos que na atualidade não mudou. O mundo continua assim, o homem continua assim. Existem homens bons e existem homens maus. Na época de Jesus Cristo, de João Batista, eles chamaram esses homens de raça de víboras, porque só planejavam o mal dos outros, só planejavam a destruição dos outros. Então, nós vemos que hoje esta raça de víboras ainda existe no meio da sociedade. Infelizmente ainda existe. É uma realidade. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus Cristo. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Respondeu-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, o povo todo, preste atenção, o povo todo o povo, todos que estavam ali, que era a humanidade representativa da humanidade de hoje. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Glórias a Deus. Então veja bem, no versículo 25, veio o significado histórico e espiritual desse versículo. Preste bem atenção. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Ou seja, todo o povo pediu que o castigo de Deus pela injustiça que estava fazendo com Jesus Cristo caísse sobre eles e sobre os seus filhos, os seus descendentes futuros, que chega até nós. De lá chega até nós essa maldição.
Houve uma maldição tremenda sobre toda a humanidade por causa dessa escolha, deste momento aqui. Eles profetizaram para eles, para toda a humanidade futura, esta desgraça pela culpa da morte de Jesus Cristo. E cada um de nós hoje traz no subconsciente esta maldição. Todos nós temos tendência para a culpa. Na nossa psicologia, cada um de nós temos essa tendência para a culpa, que já trazemos de berço. Por isso que somente Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, pode nos libertar desta culpa. Da culpa da morte de Cristo, do justo. Por causa disso, toda a humanidade, de lá para cá, vive em meio de ladrões, salteadores, assassinos, corruptos, homens maus, porque foi isso que a humanidade escolheu. Se eles tivessem escolhido Jesus Cristo, o mundo era diferente. Nós estávamos vivendo em meio a santos, homens bons, homens perfeitos, porque o homem tem aquilo que ele escolhe. Ele vive da maneira que ele escolhe viver. Se o seu espírito escolher o bem, ele vai viver no bem. Se escolher o mal, vai escolher o mal. Vai viver no mal. Preste bem nessa palavra que ele falou. O sangue. Caia sobre nós o sangue. Por isso que a humanidade vive mergulhada em crimes. Assassinatos. Derramamento de sangue. Porque escolheu assim. Escolheu isso. Glórias a Deus. Tudo que o homem vive, sofre, é a justiça de Deus. A justiça de Deus em ação. Por causa das escolhas que ele faz. O presente do homem é o resultado do seu passado. Assim como o seu futuro vai ser o resultado do seu presente. Aquilo que ele pensa, que ele sente, que ele acha, ele está criando para ele mesmo. O homem precisa saber que ele é criador, porque ele é filho de Deus. Ele pode criar o bem e o mal para ele mesmo, através de suas atitudes, de suas decisões. Então, neste momento, a humanidade traçou o seu futuro. Enquanto Jesus esteve na terra, depois que ele ascendeu os céus e retornou, 3 dias depois ele retornou para a terra, como ressurrecto. Enquanto ele teve durante os 40 dias que ele teve na terra, ensinando os discípulos, depois da ressurreição dele, o mundo esteve em paz por causa da presença de Deus na terra. Mas quando Jesus retornou para o céu, aí já se iniciou um período de escuridão para o planeta Terra. 40 anos depois começou essa desgraça pela destruição de Roma. 40 anos depois. Aí de lá para cá o mundo está envolto em trevas, em guerras, em crimes, em sangue, conforme foi pedido pelos sacerdotes, pelos anciãos, quando pediram que matasse Jesus Cristo. Então, essa é a explicação de tanto sofrimento da humanidade. Tanta luta, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, porque rejeitaram a Deus. Nós rejeitamos a Deus. Eu me incluo, eu faço parte da humanidade.
logicamente eu recebo toda essa cruz também. Porque Jesus carregou a nossa cruz. Ele tirou o nosso pecado, levou o nosso pecado. Mas depois disso a humanidade continuou querendo pecar mais. Então a cruz permaneceu. Só existe uma saída para nós. É crer em Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Aí o sangue dele vai lavar a nossa culpa. Nós vamos ser santificados e purificados. E seremos salvos pelo ato de amor dele, pelo sacrifício dele que ele fez por nós. Mas um fato muito importante que eu quero falar aqui para todos, meus irmãos, minhas irmãs. Por que os homens daquela época, principalmente os sacerdotes, os escribas, os anciãos, que persuadiram o povo a pedir a morte de Jesus, por que não tiveram a capacidade de sentir a presença de Deus em Jesus Cristo? Sentir que Cristo era o enviado por Deus, que Cristo era o Filho de Deus, que estava prometido nas Escrituras. Por que eles não conseguiram compreender isto quando o cego Bartimeu, que estava assentado na beira do caminho, ouvindo o rumor que Jesus ia passando, ele se levantou, pulou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E não desistia de gritar. O povo dizendo para ele parar, ele não parava. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele sendo um cego do olho físico, mas ele não era do olho espiritual. Por isso que ele percebeu, pelo Espírito Santo de Deus, que quem ia passando ali era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele recebeu essa revelação de Deus, que Jesus era o Cristo. Ele sendo cego. Só que ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que revelou para ele que Jesus era o Cristo. Enquanto os judeus, sacerdotes, anciãos, homens que estudavam as Escrituras, que tinham a obrigação de reconhecer a Jesus Cristo, não reconheceram. Por quê? Porque eram cegos espiritualmente. Tinham olhos físicos, mas não tinham olhos espirituais. Então, por que eu digo isso? Porque eu quero conclamar a todos, meus irmãos, minhas irmãs, a buscar abrir os olhos espirituais através da fé. Porque a fé é que santifica o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso sentimento, nossos pensamentos. Nós somos santificados pela fé. Temos que buscar essa santificação, porque só assim é que nós vamos perceber, sentir a presença do divino, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. Na natureza, nos animais, nas plantas, tudo. No céu, nas estrelas. A presença de Deus, ela interpenetra todas as coisas. Cada átomo, cada elétron do universo tem o Espírito de Deus que interpenetra, está presente em tudo. E quando nós temos a fé em Deus,
Quando temos a presença de Deus no nosso coração, nós sentimos tudo isso. Nós sentimos a presença de Deus em tudo e em todos. E assim, se nós tivermos essa sensibilidade para sentir a presença de Deus, principalmente na Sagrada Escritura, quando lemos a passagem, sentimos a presença de Deus. Se nós soubermos sentir a presença de Deus, nós saberemos fazer uma escolha correta. Aqueles homens do passado erraram porque eles não tinham a presença de Deus no coração. Fizeram uma escolha errada. Mas se nós tivermos, é uma escolha certa. Deus, ele quer se comunicar conosco. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus está, desde Gênesis até Apocalipse, ele está se auto-revelando. Porque ele quer ser conhecido por nós. E ele quer ter um canal de comunicação dele com o nosso coração. Então, Deus procura por todos os meios se comunicar conosco. Deus fala no nosso ouvido. E quando temos sensibilidade, nós escutamos a voz dele, que é uma voz inconfundível. A voz de Deus é completamente inconfundível. Se você ouvir a voz de Deus, você vai saber que é a voz de Deus. Não precisa outra pessoa dizer, olha, Deus está falando contigo. Não. Você sabe quando Deus fala contigo. Deus também, ele sente no nosso coração. Quando nós sentimos um sentimento bom, diferente do nosso, é porque ele é de Deus. E só se nós desenvolvermos essa sensibilidade, nós vamos saber quando Deus está sentindo no nosso coração. Quando é que está nos dando uma direção. Quando é que está nos ajudando. E Deus também pensa na nossa mente. Quando temos um pensamento bom, um pensamento diferente, um pensamento iluminado, nós sabemos que é de Deus. E Deus também escreve na nossa mente, no nosso coração. Eu já recebi recado de Deus, que Deus escreveu na minha mente a frase completa para dizer para certas pessoas que ouviram, respeitaram e a vida delas mudou. Deus também escreve no coração frases completas. Quem tem a sensibilidade para sentir e ler é abençoado. Porque quando Deus faz isso, ele está dando a direção, ele está ajudando a pessoa. E Deus também fala através das circunstâncias da vida, dos acontecimentos. Deus fala através da boca de outra pessoa com a gente. Até pessoas que você não dá valor, pessoas que você nunca imagina que ela tem aquele dom. Mas Deus usa a boca dela para falar com a gente. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto, disposto, entregue a Deus, porque Ele vai falar com a gente. E quando Ele fala, Ele vai nos ajudar, porque Ele vai decidir as coisas por nós. Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele quer que te use o livre-arbítrio corretamente, escolhendo coisas boas para nós. Mas como Ele sabe que nós não sabemos escolher coisas boas, Ele nos ajuda assim, falando conosco, pelo ouvido, ou pela mente, ou pelo coração, ou escrevendo no nosso coração. Como Ele sempre faz como Ele sempre fez com os profetas dele, os escritores da Bíblia. Os escritores da Bíblia, eles viam
as frases, os versículos, os capítulos todinhos para escrever. Porque esta Bíblia que está escrita aqui, ela está escrita no céu. E eles viam a Bíblia que está escrita no céu, já desde há tempos antigos que a Bíblia existe no céu, eles viam e escreviam do jeitinho. Eu digo isso porque eu já vi também. O anjo de Deus já me mostrou a Bíblia que tem no céu escrita. E eu lia e via. É assim que Deus faz quando Ele quer se comunicar com seus filhos. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós, filhos de Deus, devemos ficar com o nosso coração aberto, pronto para receber a revelação de Deus. No entanto, a direção para não fazermos uma escolha errada. Eu estou entendendo de Deus por que Ele está me dando essa palavra. Porque o Brasil está diante de uma situação muito difícil. Muito difícil mesmo. Um momento de decisão. Domingo que se aproxima, vamos ter a eleição. Cada brasileiro vai ter que decidir quem votar. Aquele brasileiro que já tem a presença de Deus no coração, já tem o coração santificado, purificado, já sabe quem votar, porque Deus já deu o direcionamento. Mas tem muitos que estão ainda indecisos, porque não tem ainda aquela luz, aquele entendimento que Deus dá. Então, mediante essa palavra, quem ouvir esta pequena e humilde pregação, que é mais um ensinamento, já está tendo direcionamento. Deus já está direcionando. Porque a própria Bíblia diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se a nação receber de Deus a direção, o direcionamento, a inspiração, significa que Ele é que vai dirigir a nação. Como no passado. No passado, Deus falava com os profetas. E os profetas transmitiam a palavra dele ao povo e o povo obedecia. Então, se o povo que vai votar consciente, com a presença de Deus no coração, vai ser Deus que vai estar elegendo. Vai ser Deus que vai estar decidindo. Vai ser Deus que está escolhendo o novo presidente. Se o povo votar com o coração em Deus e Deus no coração. Se o povo votar consciente de Deus, vai ser Deus que vai estar escolhendo. Então, Deus vai garantir. Porque quando Deus escolhe algo para nós, Ele garante o nosso sucesso, o nosso progresso, o nosso futuro. Bem? Então, domingo, antes de você votar, ore primeiro. Não sai de casa sem orar. A partir de agora, a partir de hoje, ore sempre, pedindo a presença de Deus no teu coração, para que Ele ajude a fazer a escolha certa, a escolha que Ele quer. Peça para Ele orientar para você obedecer ao plano dEle, porque Deus tem um plano para o povo brasileiro. Se o coração do povo estiver com Deus, vai fazer a escolha certa. Então, é Deus que vai dirigir a nação brasileira. Né? Esse que é o significado desta passagem. Se naquela época o povo tivesse escolhido Jesus Cristo,
Era Jesus Cristo que estava dirigindo a humanidade. Mas como o povo escolheu Barrabás, que era um mensageiro de Satanás, o mundo inteiro sofreu nas mãos do diabo durante todo esse tempo. Até que um dia decida escolher Jesus Cristo de novo, se converter dos maus caminhos e escolher servir a Jesus Cristo. Aí o mundo vai mudar. O mundo só muda com Jesus Cristo, com Deus. Só Deus tem o poder para mudar o mundo. Mas primeiro ele tem que mudar o coração de cada homem. Se o homem não resistir, porque quando o homem resiste, Deus não pode fazer nada. Afinal de contas, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. O homem é que tem que escolher, querer ser de Deus, servi-lo e viver para Ele. Amém? Glórias a Deus. Então, quero concluir esta palavra fazendo uma oração e conclamando a todo o povo brasileiro buscar antes Deus. Busque antes Deus. Deixe dirigir a sua vida. Mais do que ninguém quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Busque a Ele. Leia a Bíblia. Leia os Evangelhos de Cristo. Lá você vai conhecer Jesus Cristo. Lá você vai amá-lo e vai imitá-lo. E vai ser bom para a tua vida, bom para a vida dos teus filhos, dos teus netos, de toda a família, de toda a nação. Eu quero orar, meu Deus, pela minha nação, pelo meu Brasil, por todas as famílias, todas, pobres, ricas, não importa. Todas as religiões, evangélica, espírita, católica, não importa. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos de Cristo. Alguns já sabem que pertencem a Deus. Outros ainda não sabem. Mas um dia saberão. Senhor meu Deus, eu oro a Ti. Porque eu creio e confesso que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele já nos livrou até aqui de todas as ciladas do inferno. Todos os planos, de todas as estratégias do inferno contra a nossa vida. Ele já nos livrou. Porque o Senhor Jesus Cristo, em quem nós cremos, nas alturas, Ele é mais poderoso. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu a Jesus Cristo todo o poder no céu e na terra. O poder de Deus não foi dividido entre Jesus Cristo e o diabo. Não. Todo o poder é de Jesus Cristo. O diabo não tem poder. Só Jesus Cristo tem poder. Portanto, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu determino que todos os planos que Deus tem para cada um de nós brasileiros, para toda a nossa nação, para todas as famílias, o plano que Deus tem, o plano que Deus planejou para a nossa família, é esse que vai ser realizado. Não vai ser o plano do diabo, o plano do inferno que vai ser realizado, não. Vai ser o plano que Deus tem para a nossa vida. Esse vai ser realizado em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que o plano de Deus vai ser realizado na nossa vida.
porque tudo é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por ter movido meu coração para passar esta mensagem a meus irmãos. Todos sintam-se tocados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.